Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é Jader, da Chameleon Componentes. Eu sou o fundador da Chameleon Componentes. Estamos aqui com mais um podcast com temas extremamente relevantes para a iluminação a LED. Né? Nosso ilustre convidado, Vicente. Eu passo a palavra para ele. Por gentileza, Vicente. Oi, olá, Jader, olá, todo mundo que está aqui nos assistindo. Prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto, né, bastante interessante. Meu nome é Vicente Scopacasa, trabalho com LEDs, iluminação elétrica já há muito tempo, desde 1978, tendo trabalhado em vários projetos como consultor de várias empresas e um estudioso de iluminação, né, sempre tentando aprender coisas novas e tentando compartilhar com vocês, né? Que eu acho muito interessante o compartilhamento de informação. Eu acho que é uma forma de enriquecer todo mundo, né? Então é um prazer grande estar aqui, agradeço o convite e vamos conversar de luz, né? Qual é o assunto de hoje? Olha, primeiro a nossa missão aqui é de fato elevar o conceito e a aplicação prática da iluminação, né? Então nada mais justo essa conversa com o Vicente. Então, o tema de hoje está relacionado à iluminação integrativa e o espectro de luz. Então, vamos lá. O que é exatamente? O Vicente vai nos ajudar explicando o que é exatamente espectro da luz. Muito bom. Bom, para isso, nós precisamos começar a entender o que é a luz, né? A luz é uma onda eletromagnética. Se é uma onda eletromagnética, ela carrega energia e dentro do espectro de ondas eletromagnéticas, como por exemplo, eu cito raio-x, micro-ondas, ultravioleta, infravermelho, raios gama, ou seja, raio para tudo quanto é lado, né? Tem uma pequenina parte desse espectro de luz que nós temos a capacidade de interpretar visualmente isso daí, ou seja, transformar essa energia, é uma forma de energia, transformar num que a gente chama de equivalente fotométrico. Nós temos sensores no nosso olho que captam essa energia, fazem um processamento, transformam isso num sinal elétrico, mandam para uma determinada região do nosso cérebro e vem uma resposta do cérebro dizendo o seguinte: você está enxergando essa cor, nessa intensidade, o objeto que você está vendo tem esse formato, tem essa textura, ou seja, toda a informação que é captada por esse espectro, né? Ela, na verdade, é um espectro de refletância do objeto, é transformado num equivalente fotométrico. Fora desse pequeno range, dessa pequena faixa do espectro eletromagnético, nós não temos capacidade de transformar essa energia. Tá? Então, aliás, a luz, a física quântica trata a luz com a que a gente chama de dualidade da luz, né? Que teoricamente nós não enxergamos energia, mas como é que nós enxergamos essa energia? Então, hoje é explicado que a luz pode ser tanto matéria, que a gente enxerga a matéria, né? E pode ser energia também. Uau. Até que venha um novo... Foi o Einstein, né, que provou isso através da teoria da relatividade. Até que apareça um novo Einstein e fala, não, tá tudo errado isso daí. A luz não é isso, a luz é aquilo. Então aí nós vamos ter que desaprender e reaprender tudo de novo. Mas hoje, conforme a interpretação da física quântica, a luz é tanto energia como matéria. Então, por exemplo, no slide que eu estou mostrando para vocês, no canto superior direito, tem lá o espectro eletromagnético e tem uma pequena faixinha dele que nós interpretamos ondas com comprimento de onda de 380 nanômetros, que é metro a menos 9. É comprimento físico mesmo, tá? É um submúltiplo do metro, nanômetro. Até 780 nanômetros, cada comprimento de onda desses nós interpretamos como uma cor, tá? É como nós funcionamos, né? É do jeito que nós funcionamos. Nós temos fotorreceptores
que transformam esses comprimentos de onda em cores, tá? Outra coisa, e a luz branca? Bom, a luz branca, na verdade, é a soma de tudo isso, porque aí nós vamos falar, agora definir o que é o espectro da luz. O espectro da luz, eu tenho alguns exemplos aqui no canto inferior do slide, né? Onde a gente mostra no eixo horizontal desse gráfico, estão todos os comprimentos de onda, e vocês podem ver que são várias cores, cada comprimento de onda tem uma cor. E no eixo vertical, tem a quantidade de energia que está em cada comprimento de onda desses. Tá? E isso define o espectro de luz. Então, por exemplo, essa luz branca que está nos iluminando agora, ela tem um determinado espectro, pode ser um espectro parecido com algum desses aí, vai depender do valor da temperatura de cor, né? Porque a temperatura de cor é resultante de qual a energia que tem em cada comprimento de onda. Num espectro onde a maior energia está na faixa do amarelo e vermelho, o branco resultante vai ser um branco quente. Se, ao contrário, grande parte da energia estiver nas cores azul e verde, que são cores frias, então a temperatura de cor vai ser uma temperatura de cor fria com alto grau Kelvin. Então, a composição do espectro de luz, ela depende da quantidade de energia que cada comprimento de onda carrega, tá? Olha, quanto mais episódios fazemos, a gente vê a importância e a complexidade que o conceito iluminação abrange, né? Onda eletromagnética. Fisicamente é uma onda eletromagnética. Quantas pessoas não sabiam disso, né, até então? Então, Vicente, sendo uma onda eletromagnética, isso tem alguma relação, né, na interação dela com os seres vivos no planeta? Na verdade, total, Jader. Olha a interação só. é total. Porque... Então a pergunta é pertinente. Não, totalmente pertinente. Totalmente. E cada vez mais se estuda isso. Nós ainda estamos muito eu diria que no começo, na ponta do iceberg, para falar mais, né, corretamente, com relação a entender aquilo que a gente chama de espectro, de estímulo visual e estímulo não visual da luz. Porque tem parte desse espectro que a gente interpreta visualmente, como eu acabei de citar, e tem parte desse espectro que a gente não interpreta visualmente, mas a gente está recebendo essa informação, que a gente chama de estímulo não visual da luz, e que de alguma forma está influenciando conosco. Então, eu vou mostrar nesse próximo slide um novo conceito de estudo, tanto dos aspectos visuais como não visuais da luz, que é chamado de luz integrativa. Como o próprio nome diz, integrativa significa que integra alguma coisa, né? Então, o que ela faz? Ela integra os aspectos visuais e não visuais da luz. Então, falando do aspecto visual, nós, né, até agora falamos mais de aspecto visual, estudamos mais aspecto visual, qualidade de luz, temperatura de cor, reprodução de cor, isso é tudo aspecto visual. Mas tem alguns outros estímulos que são não visuais e que têm interferência direta no nosso lado psicológico, emocional e principalmente no nosso sistema fisiológico. Porque vocês sabem muito bem que a luz, por ser energia ou qualquer onda eletromagnética, ela interfere conosco. Vou dar um exemplo típico. Você vai no médico, né, tá com algum problema, o médico fala, você vai tirar um raio-x. Aí você vai numa máquina, a máquina aplica uma radiação que você não vê, né, é uma onda eletromagnética que você não vê, mas o que essa onda eletromagnética aplicada em você faz? Ela invade o seu corpo, tanto que ela tira uma fotografia de lá de dentro do seu corpo, não é isso? A radiografia mostra alguma coisa de lá de dentro. Agora, para ela perceber aquilo, o que ela entrou no seu organismo. Então, qualquer onda eletromagnética influencia. Se você chega em casa e vai esquentar a sua comida, você abre o forno de micro-ondas, põe lá, liga,
Você vê a ondinha do micro-ondas, você vê uma luz branca só para dizer que ele está ligado, né? Mas tem um monte de ondinhas eletromagnéticas batendo lá na sua comida, que qual é a interferência? Está provocando calor, porque cada onda eletromagnética provoca uma determinada reação na matéria que ela está eventualmente sendo irradiada, tá? E a luz não é diferente disso, porque a luz é uma onda eletromagnética como o raio-x, como a micro-onda, só que ela tem um comprimento de onda diferente, isso dá uma característica diferente para ela, mas ela está interferindo no nosso sistema. Então, a iluminação integrativa, ela, de certa forma, rege tudo isso daí, né? Ela integra aspectos visuais e não visuais, porque você pode estar recebendo uma determinada luz, um espectro de luz, numa determinada hora do dia, que não necessariamente é bom para você. Nós, humanos, temos necessidade de luz diferente durante o dia. Durante o dia, de manhã nós temos uma necessidade, meio-dia outra, conforme vai entardecendo outra. E à noite, teoricamente, não deveríamos ter nenhuma luz. O ser humano não foi feito para ser iluminado à noite. Vamos voltar lá no Homem das Cavernas, né? Eles tinham luz do sol durante o dia, antes do fogo, né? E aí, à noite, que ele tinha a luz das estrelas e a luz da lua, né? Por quê? Porque ele tinha que repousar. É o ciclo claro-escuro. Que isso tem uma influência grande na nossa saúde, porque isso regula, a luz regula o nosso relógio biológico, né? Nós temos um relógio biológico que a gente entende como o ciclo ou ritmo circadiano, que a cada mais ou menos 24 horas por dia esse relógio zera e começa de novo. Então, se você tem luz inadequada, dependendo da hora do dia, isso é uma contribuição para causar o descontrole desse relógio biológico. E toda vez que esse relógio biológico é descontrolado através de um estímulo não visual, que você nem está percebendo, você vai sofrer algum tipo de consequência. Problema de saúde, tem vários aí que a gente poderia citar aqui, né? Por exemplo, obesidade, como é que se diz? Quando você desregula o relógio biológico, alguns tipos de câncer podem estar associados. Não que isso vai, porque precisa tomar muito cuidado com isso, né? E eu vejo muita gente falando muita coisa que eu fico até assustado. Desastre aéreo não é desculpa, não é uma coisa só que causa o desastre aéreo. É uma consequência de coisas, né? Então, conosco é a mesma coisa. Então vai dar câncer. Não, peraí. Pode ser, né, dependendo de outras condições do organismo e tal, ele pode ser um potencializador, ele pode ser um contribuinte, né? Não é que vai dar câncer, né? Precisa tomar muito cuidado, que as pessoas costumam generalizar isso, né? Vamos desligar as lâmpadas todas. Então, na verdade, a gente teria que desligar tudo, não ter luz à noite, realmente. Não. Mas a sociedade moderna exige que tenha luz elétrica à noite. Se você está internado no hospital, tem que ter alguém cuidando de você 24 horas por dia, inclusive à noite. Então tem que ter alguém lá trabalhando para cuidar de você, certo? Perfeito. Quer dizer, isso não tem jeito, a sociedade moderna pede isso, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente tem estudado muito, tem aprendido muito, tem pesquisado muito, né? E de forma, qual é o objetivo nosso? É ter uma iluminação que durante o dia ela tenha uma cara e à noite, já que tem que ter, que ela tenha a menor influência possível no nosso sistema biológico, certo? Então, esse é o ponto em questão. Tá certo, Vicente. Então, pela sua explicação, nós podemos cravar que essa questão de estímulos visuais e não visuais da luz se refere, então, definitivamente ao conceito de iluminação integrativa. Essa é a afirmação. Exatamente. Porque, maravilha. Como eu disse, vamos pensar no Sol. O Sol é um bom exemplo, né? De manhã, quando o Sol está nascendo, ele tem um determinado espectro de luz. Quando ele está bem nascendo, é aquele aspecto mais avermelhado, né?
depois ele vai ficando mais laranja, amarelo, e chega uma hora que ele fica branco, certo? E ele fica branco por um bom período do dia e depois à noite ele faz justamente o ciclo inverso, né? Ele vai ficando mais amarelo, mais laranja e quando ele está se pondo... Aliás, no outono agora é a melhor época do ano para você observar isso. As tardes de outono, a gente tem muito mais acesso pelo menos eu, né, tenho muito mais acesso ao oeste do que no leste. Então, eu costumo ver aquele entardecer onde todo o céu fica avermelhado, né? Alaranjado, depois avermelhado. Isso daí é importante na regulação do nosso relógio biológico, tá? Por quê? Nós temos um terceiro fotorreceptor na nossa retina, que não é para visão primariamente, ele não serve para visão, tem outros fotorreceptores que são para visão. E esse fotorreceptor, ele recebe esse estímulo de luz durante o dia todo, manda uma informação para uma outra região do cérebro, que não é a região visual, é uma glândula chamada de glândula pineal. E essa glândula tem como objetivo, ou como função, gerar vários hormônios. Então, se ela recebe o estímulo que está amanhecendo, ela gera um certo tipo de hormônio. Uau. Né? Que vai fazer você ficar alerta, você atenção, com cognição. E ao anoitecer, ela recebe esse estímulo que está ficando noite, ou seja, ele tem que descansar, ela começa a produzir a melatonina. A melatonina é produzida pela glândula pineal, que é o que vai induzir ao sono. Se você desregula isso, por exemplo, 6 horas da tarde, você pega o seu celular, põe bem perto do seu olho. O celular tem um espectro, o backlight dele é bem azul, é bem frio. O sensor, o fotorreceptor fala, pô, tá de dia. Ele é burro, né? Ele não consegue, não, ele tá olhando o celular, não, tá ficando de noite, ele não tem essa... Vamos tirar a luz azul. Aí ele fala, tá de dia, aí ele manda uma informação para o cérebro, para essa glândula, e a glândula fala, opa, não produz melatonina, tá de dia, não pode produzir melatonina. Melatonina só produz na hora que você vai... Entendeu? Então, tudo isso, e quem regula tudo isso é a luz. Só que a luz não, é a parte não visível da luz. Porque se você pegar uma pessoa cega não tem o fotorreceptor lá, de luz não tem. Mas esse fotorreceptor que pega essa energia, manda a informação. Caso contrário, o cego teria o relógio biológico todo desregulado. E isso não acontece. Então você vê que é um estímulo não visual. O cego consegue... Né? Ele tem o IRPGCS, chama esse fotorreceptor, né? Tem uma sigla em inglês complicada. Ele pega essa informação do espectro da luz não visual e manda a informação para essa glândula e ela começa, está na hora de serotonina, está na hora de melatonina, é ela que é uma das funções dela. Ela tem outras funções, mas uma das funções delas é a regulagem do nosso relógio biológico. Essa questão do cego, então, acaba sendo uma prova indireta de que essa teoria é a pura verdade, né? É pura verdade. Esse fotorreceptor, na verdade, ele foi como é que se diz, descoberto a questão de uns 20 anos atrás por um grupo de médicos, inclusive ganharam o prêmio Nobel aí de medicina. E eles fizeram, por exemplo, como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles pegaram os ratos e tiraram os fotorreceptores de visão do rato. E aí perceberam que isso não desregulava o período... O rato é ao contrário de nós, né? Ele é ativo durante a noite e ele dorme durante o dia, né? Mas eles perceberam que o relógio biológico dos ratos não era afetado pelo aspecto visual. Aí que eles descobriram que tem um terceiro fotorreceptor que tem essa função de captar a energia da luz para regular o nosso ciclo circadiano. Maravilha, Vicente. É complexidade atrás de complexidade, né? Então, olha a importância da correlação da luz, da iluminação integrativa, com a iluminação em si, né? Nós como sendo usuário da iluminação.
Então, vem aqui e fica evidente conceitos e fatores importantes para um projeto de iluminação. Sim. E quais seriam eles, então? Então, muito boa pergunta. E eu vou me reportar a outro slide, que muita gente se refere somente ao controle do espectro para ter um projeto de iluminação integrativa num determinado ambiente, né? Mas o espectro é só parte dessa história, tá? Perfeito. Tem outros fatores que influenciam o projeto luminotécnico quanto a uma boa regulagem do ciclo circadiano. Bom, o espectro é um deles, obviamente, né? Durante o dia, nós temos que ter grande quantidade de luz azul e alta intensidade, alta iluminância. Se eu for no sol agora, lá nesse horário, se eu for lá no sol, eu medir, eu vou ter, sei lá, algo como 100 mil lux de iluminância, né? Então, durante o dia, nós precisamos muito. E se eu medir o espectro do sol agora deve ser o quê? Umas 2 horas da tarde, né? Enquanto nós estamos fazendo essa gravação, com certeza tem muito azul no espectro. A temperatura de cor está lá perto de 7.000 Kelvin. Tá? Então, durante o dia, nós precisamos disso. Agora, à noite, como eu falei, nenhuma luz, mas não tem como, né? Então, o que eu preciso à noite? Um espectro que tenha menos conteúdo de azul, o menor possível, tá? E a menor intensidade possível. Então, o segundo fator no projeto é a iluminância. Então, à noite, quanto menor for a iluminância, melhor é, porque a iluminância está associado à dose de energia. Quanto maior a iluminância, mais energia o meu corpo está recebendo. Okay. Tá? É diretamente proporcional. Tá? Porque lembra, a luz tem o lado fotométrico e o lado radiométrico. A gente tem que interpretar a luz nesses dois sentidos, porque é uma onda eletromagnética. Tá certo? Então, o espectro é importante, cor quente, né? A temperatura de cor menor possível à noite, ou seja, mais conteúdo de vermelho e amarelo no espectro. Segundo, a intensidade, de dia muita intensidade, de noite a menor intensidade possível. Tá? O terceiro ponto é o que a gente chama de fotoperíodo. Então, que hora do dia eu vou receber aquela luz? Porque dependendo da hora do dia, eu tenho um espectro, dependendo da hora do dia, eu tenho que ter outro espectro, ou seja, passa pelo controle do espectro, né? E o último é o projeto luminotécnico em si, ou seja, como é que aquela luz está distribuída no ambiente, porque nós temos na visão um grau crítico entre o eixo do olho e 60 graus para cima, é a região que a gente tem que evitar ao máximo a entrada de luz, porque aciona direto esse fotorreceptor, ele fica na base inferior da retina. Então, nesse ângulo, eu estou estimulando ele bastante. Então, por exemplo, uma luz que vem de baixo não afeta no projeto. Então, você pode controlar o projeto luminotécnico distribuindo a luz adequadamente no ambiente, evitando esse ângulo crítico de incidência, que é entre zero, do campo de visão, né? É 0 até 60 graus para cima. Então, esses 4 fatores, de certa forma, contribuem para você, controlando ele. Você viu que esse slide tem 4 botõezinhos ali, né? É como se você tivesse o poder de ajustar esses 4 comandos e, no final, resultar num projeto integrativo, de luz integrativa adequada, quer seja durante o dia, quer seja durante a noite. Então, reprisando, eu acho que isso é muito importante. Esse, inclusive, foi um assunto do workshop, da palestra que eu fiz com o professor Kevin Hauser o ano passado no LED4. Nós abordamos isso bastante e é muito importante. O espectro, o controle do espectro, o controle da iluminância, que é a intensidade de luz, que hora do dia e o tempo que eu vou ter aquela radiação e, por fim, a distribuição da luz no ambiente. Maravilha, Vicente. Então, são muitas variáveis importantes. E o que me remete aqui, né, especificamente falando da distribuição do projeto luminotécnico, porque já é de conhecimento, e a gente falou isso em podcasts anteriores,
que o chip LED em si, seja ele qual for, ele tem, tendo ou não tendo uma ótica primária, ele tem lá uma curvatura de luz, né? E muitas vezes isso não é adequado, né? Então, nos remete o uso de óticas, de lentes, né? Então, isto se faz efetivamente necessário, o uso de ótica para contemplar essa variável distribuição no projeto luminotécnico? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A ótica, que a gente chama de ótica secundária, né? Ou terciária, são 2 níveis de ótica que estão fora do LED. O LED, como você bem disse, tem a ótica primária. Os LEDs hoje, na grande maioria, tá? Eles obedecem um padrão de radiação de luz bem definido, que é 120 graus de abertura e com uma distribuição que a gente chama de lambertiana. Lambertiano é bem no eixo do LED, eu tenho a intensidade máxima, conforme eu vou angulando para um lado ou para o outro, a intensidade diminui. Então parece uma curva sino mesmo, né? Isso é o que o LED dá, mas agora quando você vai fazer o projeto da luminária, às vezes você não quer 120 graus, né? Você quer, por exemplo, isso aí é uma distribuição simétrica, né? O lambertiano é simétrico. Você pegar um LED e projetar na parede, você vai ver uma bola simétrico, né? Um círculo, bola meio, né? Um círculo. Aí você fala, não, mas a minha luminária, ela tem que ser simétrica, só que não com 120 graus. Eu quero uma luminária com 90 graus, por causa que a aplicação pede isso. Eu quero uma luminária com 30 graus. Você vai pôr uma luminária num pé direito de 12 metros, se você colocar 90, 120 graus, a luz vai sumir, não chega embaixo. Aí você, cada projeto é uma situação. Eu vou iluminar um galpão de 12 metros de altura. Você tem que pôr uma luminária com facho de LED, de luz bem, né? Porque sai 30 graus lá, embaixo ela projeta, né? Em função da distância, ela projeta uma área maior, né? E você ilumina realmente o campo de trabalho, onde você quer iluminar. Então, quem faz esse papel... outra coisa, um exemplo, iluminação pública. Iluminação pública não pode usar ótica simétrica, ela tem que usar ótica assimétrica. Por quê? Porque ela está iluminando a via pública, entre um poste e outro, são mais ou menos 20 metros, depende muito da cidade, né? Mas em torno de 20 metros. E isso é transversal, longitudinal, e transversal é a largura da via. Perfeito. Tá certo? Então, o padrão de radiação da luminária pública não pode ser simétrico, ele tem que ser assimétrico. Onde ele joga mais luz, ele abre no sentido transversal e longitudinal e menos luz no sentido transversal, porque a distância entre os postes é muito maior do que a largura da via. Tá certo? Então, quem faz isso? O LED continua com 120 graus lambertiano. Quem faz isso é a ótica secundária e, eventualmente, uma ótica terciária. Então, a ótica tem um papel fundamental. Indo mais adiante, no projeto de iluminação interior, tem um fenômeno muito conhecido que é o ofuscamento. Ofuscamento é uma luz que está num determinado ângulo de incidência da sua visão e que pode te incomodar, causar um desconforto visual. Então, tem óticas secundárias que falam também do controle desse ofuscamento. O LED, ele tem alta densidade de luz, né? É muita luz numa área muito pequena, e ele é, por natureza, um causador de ofuscamento. Então, a ótica secundária, um dos papéis da ótica secundária, é justamente amenizar esse efeito do ofuscamento. Então, é mais um exemplo. Outra coisa, eu acabei de falar aqui, a luz, o espectro do dia, espectro da noite, né? Então, nós estamos falando em quê? Em controle de espectro. Se nós estamos falando em controle de espectro, talvez eu tenha que incluir várias cores naquele meu espectro. Então, eu tenho que ter uma ótica, eventualmente, também que faça essa mescla, essa mistura dessas cores, para que, mesmo eu tendo LED colorido na luminária, eu continue vendo a luminária com uma luz branca. Eu não quero ver pontinho vermelho, pontinho verde. Então, tem óticas que fazem também essa mescla, né? Eu não sei, você tem algum exemplo de ótica que você podia falar? Sim, é bastante oportuno, Vicente. Temos exemplos, sim. Então, aproveito para apresentar
a nossa marca, né, como provedores, contribuintes provedores de insumos, nossa marca de soluções óticas, a LEDlink. A LEDlink é uma empresa taiwanesa, né, que tem 2 grandes fábricas na China, uma empresa de primeira linha, de capital aberto, trabalha com marcas mundialmente reconhecidas, trabalha no setor automotivo com grandes montadoras, dispensa comentários, tá? É uma cultura de Taiwan extremamente respeitosa, ética, ao negócio, pessoalmente. Enfim, que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Então, vale ressaltar isso. E sim, exemplos que a gente pode citar da LEDlink, né, que vão de encontro a toda essa explicação, né, orientado à distribuição, nós temos lentes para COB, né? A exemplo, a série DTR, né? A série DTR, além de ser uma lente compacta, né, ela tem diversos tipos de fotometria, 15, 24, 38, 45, 60, e diversos ângulos. Então, veja, essas variações de ângulos vão de encontro com as necessidades do ambiente para que seja feita uma iluminação integrativa dentro da variável distribuição, né? O Vicente citou muito bem a questão do anti-glare, que é extremamente importante. O LED ele tem uma densidade de energia muito densa, então existem soluções óticas, né, que são chamadas de série anti-glare. A exemplo, a nossa solução END, que ela também tem uma série de variações de ângulos disponíveis, utilizada em spotlight, e ela foi desenvolvida para minimizar esse efeito anti-glare. Tá? E muitas vezes, em muitas aplicações, a gente precisa de um facho extremamente fechado. Tá? Nós temos um exemplo, a DQP série, que ela tem um facho de 2 graus apenas. 2 graus. O Vicente conseguiria contribuir com alguma aplicação, assim, não me vem na cabeça assim, alguma coisa para ti, uma aplicação de 2 graus? Tem principalmente para, por exemplo, iluminação de fibra ótica, né? Quanto menor a abertura, maior controle você tem de incidência de luz na fibra. Ou, eventualmente, você, dependendo do projeto, onde você tem uma distância muito grande para iluminar, né? Ou seja, o pé direito, né? Como a gente costuma falar, ele é muito alto. Então, quanto menor, vamos dizer, o ângulo de emissão de luz, melhor é. É muito difícil chegar nesse nível de controle, né? A ótica tem que ser muito bem elaborada, muito bem projetada para você chegar, por exemplo, a 2 ângulos de emissão. Mas, por exemplo, a área médica poderia ser uma boa aplicação para isso também, porque o que acontece? Quando você fecha o ângulo de emissão, você aumenta o que a gente chama de intensidade luminosa, né? Você aumenta o número de candelas, né? Candela é a unidade de intensidade luminosa. Então, para uma determinada utilização na área médica, normalmente a área médica eles usam feixes de luz bem concentrados. Então, sim, tem várias aplicações que eu vejo. Obrigado, Vicente. Dando mais exemplos, nós temos o conceito que é bem conhecido no mercado de luminária linear, né? E para isso exige uma ótica linear. Linear é o LED um ao lado do outro, né? Como se fosse uma lâmpada incandescente, mas por LED. Fluorescente. Uma fluorescente, desculpa. Mas com LED, um na sequência do outro. Então, para isso existem as óticas lineares, né? Nossa família CRO tem diversos ângulos disponíveis para essa integração ser adequada, não só simétrico, como assimétrico. Então, 30 por 90, então longitudinal versus transversal. Tem situações que você precisa dessa variação, não só na pública, mas outras. Nós temos 110 por 145, né? Então ela é capaz de fazer uma abertura, 2 fachos abertos, sem uma incidência de iluminação no ponto central, né? Então veja, foi pensado, foi projetado para isso, esses diversos exemplos. Um outro exemplo que eu gostaria de citar, né, que tem um controle, e aí é utilizado para pintura de paredes, né, que ele dá uma variação da intensidade da pintura da luz, né, pintura de tinta, obviamente, da luz na parede.
tá? É a nossa série DTL, ok? Então, na imagem você consegue, de forma visual, correlacionar com aquilo que eu estou falando, né? E nós temos também uma lente que aí eu chamo uma atenção ainda especial, que ela foi desenvolvida exclusivo para color mixing, é a mistura de cores, né? A nossa série BCQ, nesse caso, é uma lente para LED SMD 50-50, até 50-50, que ela foi projetada para fazer esse color mixing. E quando a gente fala, né, de color mixing, eu chamo o Vicente, né, para a gente indagar o seguinte questionamento: como você vê a luz elétrica no futuro? Será muito diferente do que existe hoje? Olha, na verdade, bem diferente. E, para ser sincero, não é como eu vejo. É como as principais agências de pesquisa estão vendo a luz do futuro. Não é uma projeção minha, né? É uma projeção que eu, de certa forma, concordo, né, com isso. Então, para isso, eu estou mostrando esse gráfico aqui. Esse gráfico foi feito pelo DOE. DOE é o Departamento de Energia do governo norte-americano, que em 2000 eles projetaram a eficácia dos LEDs brancos. E, por exemplo, essa curva azul mostra o LED branco frio e essa curva mais laranjada mostra o LED branco quente. E esses pontinhos que vocês estão vendo aí, azuis e laranja, foi o que realmente aconteceu. Eles começaram só com a curva. Então, isso me leva a crer que esse pessoal tem ou eles têm uma bola de cristal fantástica, né? Ou eles têm um conhecimento muito grande sobre evolução tecnológica de luz. E, obviamente, eu fico com a segunda hipótese, né? Porque cristal ball, né? Não necessariamente é uma realidade. Ou pode até ser, mas não em tecnologia, né? Então, isso vocês estão vendo lá, que isso está chegando já perto falta uma atualização. A última atualização que eles fizeram foi em 2024, nós estamos aguardando, 2020, nós estamos aguardando a atualização que deve sair esse ano, mas hoje está exatamente, a gente sabe que está exatamente seguindo esse gráfico, tá? Isso é LED branco por conversão de fósforo, luz azul transformada em fótons coloridos para nós percebemos como luz branca, tá? E aí vocês podem ver que ali na parte inferior do gráfico eles estão apontando uma outra tecnologia emergente, também baseado na tecnologia de LEDs inorgânicos, né? E vocês podem ver que hoje ainda a eficácia não é alta, mas essa eficácia desse novo conceito vai superar o LED branco por fósforo, chegando até próximo de 300, 350 lumens por watt. Isso é uma necessidade da sociedade, que cada vez mais a gente tem que gastar menos energia, porque energia é escassa no planeta, né? Cada vez está mais difícil de se produzir energia, então passa pela diminuição do consumo de energia, né? A produtividade. E esse novo conceito eles chamam de CM-LED, que significa Color Mixed LED, tá? Então, eles estão projetando que a luz do futuro não vai ser feita mais por conversão de fósforo, e sim por mescla de cores. Ou seja, nada tão inovador. O Sol, por exemplo, a luz branca do Sol é formada por uma infinidade de cores. Obviamente, nós não vamos ter todas as cores do Sol na luz elétrica, mas nós podemos chegar, de alguma forma, próximo do Sol. E nós estamos falando aqui, lembra que eu falei há pouco? Durante o dia um espectro, à noite um espectro. Então, isso significa que a luminária, a fonte de luz, tem que mudar o espectro dinâmico, tá? E, para isso, esse tipo de ótica é interessante. Olhando esse outro slide, do lado esquerdo é o que nós temos hoje, ou azul ou ultravioleta. Tem alguns fabricantes que usam, ao invés de luz azul, ultravioleta, são muito poucos. A grande maioria usa luz azul.
transformada em luz branca pelo processo de conversão de fósforo. Do lado direito é o que a gente vê como futuro. O que é o futuro? Você vê que a luz branca é formada só por luz colorida, tá? Com isso a gente tem um controle maior do espectro. Nesse meio tempo, tem o que a gente chama de sistema híbrido, que é justamente mesclar LED branco por fósforo com LED colorido, tá? Então, esse é um bom exemplo de que cada vez mais a fonte de luz não vai ter mais só LED branco. A princípio, vamos mesclar LED brancos com LEDs coloridos e depois, no futuro, aí somente coloridos. E por aí, vocês podem ver que a ótica começa a ter um fator primordial, porque alguém vai ter que misturar essas cores para a gente perceber como luz branca. Não sei, você tem algum exemplo disso, Jader? Sim, tenho sim, Vicente. Aí a gente volta para a nossa linha, né, da Evercore, LED COB Chip On Board, né, que a gente tem uma tecnologia chamada RGB-CW. É uma tecnologia patenteada, né, exclusiva da Evercore. Então veja, RGB é o RGB já conhecido, e o C e o W, que são 2 canais de controle de luz branca. Então, é um LED, ele é até bonito, olha, de se ver. Você vê os canais, parece um diamante. Eu tenho uma apreciação por essa imagem. Dá para fazer um diamante, usar, dar de presente para namorada, enfim, brincadeiras à parte. Então veja, com essa interação desses 5 canais, esse LED ele é capaz, se você pegar o diagrama de cores, de você posicionar o seu efeito final ali de iluminação, praticamente qualquer cor que você queira dentro desse diagrama de cores que a gente vê à direita, tá? Então é um produto fantástico nesse aspecto. Então veja, nós estamos falando exatamente do que o Vicente comentou, que ele faz um color mixing do ponto de vista eletrônico, né, através do controlador, mexe nesses 5 canais, e o próprio LED ele faz essa consequência que a gente tem a impressão que é uma única cor lá na ponta, né? Através desse mix de cores. 3 LEDs coloridos e 2 LEDs brancos, né? Que é o C e o W, geralmente uma cor mais quente e uma cor mais fria, tá? E em termos de temperatura de cor, né, visto mais à esquerda, esse COB RGB-CW, ele é capaz de fornecer de 1000 Kelvin até 20.000 Kelvin, coisas que eu estou no mercado também de iluminação, não há muito tempo, mas eu não ouvia falar isso num passado tão recente, tá? Então se torna bastante interessante. E aí você imputa isso no ciclo circadiano, como vê na foto, aquilo que o Vicente explicou para nós, né? A cada momento do dia, né, nós temos como fazer um controle nesse LED para que você faça a perfeita integração da iluminação integrativa, integração da iluminação integrativa. Tá certo o parâmetro aqui, Vicente? Tá perfeito, é isso mesmo? Esse exemplo aí dessa curva do diagrama 1931, à direita aí do slide, ele mostra que com esse produto você pode percorrer o que a gente chama a curva do corpo negro, que é a curva do branco absoluto, independente da temperatura de cor, mantendo a qualidade de luz, né? Então, com isso, eu tenho um controle muito grande do espectro, e aí eu consigo gerar espectro certo, luz certa, na hora certa, para tudo aquilo que nós falamos no começo desse podcast, né? Controlar a luz para que a gente receba o estímulo necessário e preciso, independente da hora do dia. E não basta você ter esse controle de cor, você não pode esquecer da qualidade da cor, né? A qualidade da cor é natural. Também. Então, esse produto, isso é uma frase bem interessante, né? Da luz de velas à luz do céu claro, com aparência de luz natural. Fica até poético falar, né? Fica, na verdade fica. E a gente varia, né? Faz toda essa variação de cor e tem que manter o CRI alto, né? E todos os indicadores que a gente já viu em outro podcast da TM30 com o nível alto. Isso. Né? Isso. Senão não faz sentido, né? Não faz, porque, por exemplo, à noite eu não posso luz azul, então eu vou iluminar minha casa com luz vermelha. Eu não tenho azul no vermelho.
Mas, em compensação, você não consegue ficar num ambiente 4, 5, 6 horas antes de dormir com uma luz vermelha. Pois é. Né? Não dá, você não consegue. Então, passa pelo controle do espectro, mas você não pode abrir mão da qualidade de luz. Por quê? Tem o aspecto fisiológico e o aspecto psicológico também. Se eu mexo no meu aspecto psicológico, eu posso ter alguns outros tipos de problema, né? Vou ter que tomar Rivotril lá, vou ter para controlar, né, o meu... Né, Aí a gente joga fora todos esses podcasts que nós Isso, fizemos que então, não valem de exatamente. nada, Não, né? então tem sempre que olhar, sabe, é um olho no peixe, outro no gato, né? Sim. Você não pode só ir para um lado e prejudicar outro e vice-versa. Você tem que ter, por isso que é luz integrativa, porque ela tem que integrar tudo, aspecto visual e não visual da luz. Perfeito, muito bom, excelente podcast, excelente conteúdo. Eu acho que esse tema de iluminação integrativa, para esse episódio, a gente encerra, né, com chave de ouro. Queria deixar a minha gratidão aqui a todos os ouvintes, a mais uma vez a participação do Vicente. E vamos em frente para o próximo, certo, Vicente? Esperamos o próximo, né? Qual será o assunto, né? Surpresa. 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 Surpresa da Camaleon. Pessoal, muito obrigado, gratidão, até a próxima.